Olá, meus amigos, uma ótima quinta-feira, né, a todos aí. Eu trago aqui algumas informações, espero que todos estejam bem, né? Vamos lá. Mercadante diz, né? A Globo corre o risco de ser destruída no segundo governo Bolsonaro, né? A Rede Globo, que foi linha auxiliar para eleger Bolsonaro, agora teme ser destruída no segundo mandato e perder sua concessão pública. Por isso já repensa seu posicionamento, pois percebe que a polarização nas eleições de 2022 será entre PT e Bolsonaro, avaliou o Mercadante. Então, segundo, né, Aloysio Mercadante, essa polarização aí vai fazer esses dois, dois lados, né, tanto o atual presidente da República, Bolsonaro, como o PT, né, caso Lula saia candidato, ou até mesmo Haddad, né, é os que estarão no segundo, né, no eventual segundo turno nas eleições de 2022, né? E caso, né, o atual presidente consiga se reeleger, né, é inevitável que ele vai estar caçando aí a licença, né? Ou pelo menos tentando caçar a licença da Rede Globo, se, né, que ela vai terminar essa licença em 2022 e ter, né, a Globo, né, tem um apoio aí de muitos congressistas, né, muitos políticos, porque tem muitos desses políticos que têm têm concessões, né, da Rede Globo em vários estados, né, então eles são afiliados dessa emissora e tem, né, tem esse peso do Congresso. Porém, tem a questão fiscal, né, que o governo pode ficar em cima, né, junto à Receita Federal para ver algumas eventuais pendências, né, da Rede Globo. E se caso encontre alguma pendência, aí fica, né, mais fácil ele estar caçando, né? Não está, aliás, não está renovando essa licença de concessão pública da emissora, certo? Vamos lá, né? Um dia depois de revelação que tentou golpe, Bolsonaro exalta Forças Armadas. Jair Bolsonaro defendeu as Forças Armadas nesta quinta-feira, dia 6, um dia após a revista Piauí revelar que ele cogitou enviar tropas para fechar o STF. Segundo ele, o Exército lhe assegura tranquilidade para conduzir o país. Então fica naquela de bate e assopra, né? Morde e assopra, né? E, né, fazendo aí, né, os seus joguinhos, os seus blefs, né? Utilizando aí as Forças Armadas, né, para poder intimidar, né, as demais forças políticas do país, né, tanto o Congresso Nacional como o Judiciário. E ele fica nesse jogo, né? Gosta desse jogo. Estava um pouco quieto, mas vira e mexe está soltando uma pérola dessas aí, né? Então, o Supremo, o Congresso Nacional, a Câmara Federal, né, o Senado Federal, eles têm que se posicionar. Não pode deixar é, esse tipo de declaração, né, ser proferida e sem, né, se posicionar sobre, né? Nós estamos aí falando aí de um golpe que possa desencadear aí e que vá acarretar aí na mudança da vida de todos os brasileiros, né? Haddad diz: Supremo Tribunal Federal precisa reagir à ameaça de golpe de Bolsonaro e restaurar direitos de Lula. O STF tem a chance de responder à ameaça de golpe de Bolsonaro, afirmou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Devolver a Lula seus direitos políticos é o mínimo, o resto é com o soberano, o eleitor, né? Nada mais certo, né, que restabelecer aí os direitos políticos do ex-presidente Lula, né, marcando o que? Marcando o julgamento da suspeição de Sérgio Moro, né? E segundo Gilmar Mendes disse que marcaria essa audiência depois da pandemia, né? Logo após a pandemia. E a gente não sabe, né? Sabe-se lá quando, né? Já agora, no momento, eles já tiveram aí algumas discussões referente aí a alguns habeas corpus aí do ex-presidente e Lula teve vitória nos dois, né? Teve a vitória aí, teve acesso a algumas informações, alguns, né, dados, né, da Odebrecht e aquela delação do Antônio Palocci que o Sérgio Moro liberou, né, antes, né, uma semana antes aí do segundo turno das eleições,
ela foi retirada aí do processo, né? Então, duas vitórias aí, dando a entender, dando a entender que o Supremo, né, que a segunda turma do STF considera sim, né, o ex-juiz Sérgio Moro como suspeito, né? Um cara que tem, né, lado, né, um cara parcial, ele não é imparcial, é um juiz que tem lado, não pode acontecer jamais, né? E, né, dá a entender aí que ele vai, né, sim, ser considerado suspeito e que ele responda por isso, por esse crime, né? A Vaza Jato do The Intercept mostrou tudo, mostrou as conversas, mostrou tudo que Sérgio Moro, né, vinha conduzindo aí, né, o processo quase inteiro, ele praticamente que conduziu. Isso nunca aconteceu, na história desse país. Os processos do ex-presidente, né, tramitaram aí numa velocidade, até, né, no TRF4, ele pulou mais de 200 processos na frente de outros. É inadmissível o que fizeram para burlar as eleições, fraudar as eleições, né? E tirar, né, do páreo aquele que venceria as eleições, né? Ele venceria talvez até em primeiro turno, né? Então agora é restabelecer, né, a ordem, restabelecer os direitos políticos, né? E que, né, Sérgio Moro responda, a turma da Lava Jato responda pelos mandos e desmandos. Foram muitos erros, muitos desmandos, né, que eles cometeram, né? Em nome de se fazer justiça, eles cometeram muitas infrações, né? Conduções coercitivas sem necessidades, né? Divulgar conteúdo para mídia, né? Eles gostavam muito de qualquer coisinha tá passando para a Rede Globo, né? Tá mostrando os processos, né? Os investigados, as conversas, e precisa ser barrado, né? Já precisa dar um basta nessas pessoas, né? E, né, as notícias já, né, andaram mostrando aí o conluio deles também com polícia americana, né, o FBI, a CIA, né? Pessoas, né, lá do estado, né, norte-americano aqui, né, em conluio aí com a turma de Curitiba. Temos que ver, né, o que acontece com o que aconteceu realmente e, né, cobrar aí das autoridades aí para que se faça aí, né, que se tome medidas, né, legais, né? E eu quero agradecer aí a todos aí, desejar a todos aí uma ótima tarde aí, né? Qualquer coisa depois eu volto aí com mais informações. Até logo.